Olá, meus amigos, meus amados irmãos, queridos assistentes, ouvintes das nossas EBDs. É sempre uma alegria, um prazer muito grande estarmos juntos para um estudo de mais uma porção da Palavra de Deus. É mais um estudo que nós vamos fazer sobre Deus e seus atributos, baseados na revista Quão Grande És Tu, da editora cristã evangélica, que é a base dos nossos estudos para este quadrimestre. Nós vamos estudar hoje a personalidade de Deus. A crença em Deus só pode ser solidificada, enraizada e aprofundada quando nós buscamos conhecê-lo. É importante para a vida daquele que crê que Deus existe, buscar saber quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é um ser pessoal e que é possível ter um relacionamento com Ele. Esse será o nosso assunto de hoje na nossa lição. Eu espero rogo a Deus que Ele, através do seu Santo Espírito, abra as nossas mentes, os nossos corações para mais este aprendizado, que sejamos aprender e aprender este estudo, para glorificar o nome dEle e para nos fortificar como cristãos, que a nossa vida cristã seja fortificada e seja solidificada com esse estudo de hoje. Então estamos aqui com a nossa revista Quão Grande És Tu. Esta é a lição número 5, que vai falar sobre a personalidade de Deus. E o que é personalidade? Personalidade é o conjunto de qualidades que definem a individualidade de uma pessoa. Qualidades aqui dizendo que é uma característica, né? Características marcantes de uma pessoa. É a maneira habitual de ser de cada um. É o que distingue uma pessoa de outra. É o conjunto de todas as características cognitivas, afetivas e volitivas, de vontade, o conhecimento, os afetos de uma pessoa. É comum expressões como fulano não tem personalidade. É um Maria vai com as outras. Será que é isso? E também ser tímido ou inseguro não é ter falta de personalidade. Vou pôr aqui algumas características de personalidade das pessoas. Uma pessoa pode ser perfeccionista, ela pode ser romântica, ela pode ser observadora, ou questionadora, ou sonhadora, bondosa, alegre, justa, triste, ciumenta. Você se encontrou em alguma dessas? Existem essas e uma infinidade de características que formam e que marcam a personalidade de uma pessoa. Neste mundo, com 7 bilhões e meio de pessoas, personalidades esse tanto também, não é? E com essas personalidades todas, as pessoas se relacionam. E como se relaciona? Um relacionamento familiar, um relacionamento fraternal entre amigos da escola, da igreja, do trabalho, do clube, um relacionamento comercial, um relacionamento amoroso. São as personalidades que vão interagir. E esses relacionamentos podem ser positivos ou negativos, dependendo se eles vão nos trazer mais bem-estar ou menos bem-estar, mais felicidade ou não. E a necessidade de que as pessoas, para ter esse relacionamento mais positivo, serem tolerantes, compreensivos, não é? O homem é necessariamente gregário, ele necessita se relacionar com as pessoas.
seus pares, com os seus iguais. Ao estudar esta lição, você terá condições de entender que Deus é uma pessoa com suas características inerentes e que podemos nos relacionar com Ele, positiva ou negativamente. Que Deus é uma pessoa, nós estudamos já em outras lições, nas 4 lições anteriores, que Deus existe, como pessoa, Ele existe. Há argumentos teológicos da existência de Deus. A própria natureza prova essa existência de Deus. Ou tudo tem uma causa e tudo tem um propósito. Deus é um ser maior do que qualquer coisa e do que se possa imaginar. E é um argumento moral também, não é? Nós, seres humanos, temos noção do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é. E isso, Deus é a fonte de todos esses sentimentos que nós temos, né? É um Deus que se revela. As pessoas, além de existirem, elas se revelam, se mostram às pessoas. Como Deus se revela? Estudamos isto também, através da natureza, através da Escritura. E Jesus Cristo foi a revelação maior de Deus para nós. Ele é uma triunidade divina, com quem podemos nos relacionar, positiva ou negativamente. Estas são características de uma pessoa, e destacando aqui a personalidade, que é o alvo da nossa lição, estudar a personalidade de Deus. E qual é a personalidade de Deus? Qual o objetivo que nós temos aqui nesta lição? Primeiro, entender que Deus é uma pessoa. No final desta lição, o aluno deverá ser capaz de entender que Deus é uma pessoa. Segundo, além de entender que Deus é uma pessoa, desejar relacionar-se com Ele. Tomar atitudes que tornem positivo esse relacionamento. As atitudes de Deus para conosco sempre serão positivas para o nosso relacionamento ser muito feliz e um bem-estar maior. As nossas atitudes, nós que temos que tomar atitudes que tornem esse relacionamento positivo. A título de introdução, eu coloquei aí Isaías capítulo 64, verso 4. Isaías foi um personagem, um profeta do povo de Israel que viveu. Ele foi profeta iniciando no reinado de Uzias, de 740 a.C. e foi até 680 a.C., quando foi martirizado no reinado de Manassés. E nesse versículo ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Ele fala aqui em antiguidade. Que antiguidade é essa a que Isaías se refere? Ele está falando desde os dias lá de Abraão, vindo do dilúvio para cá, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E esse período até Isaías foi mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. E já se fazia referência a esse Deus que nós estamos estudando hoje. E ele fala aqui: não há outro Deus além de ti. Por que ele fala isso? Referindo-se aos deuses criados pelos povos vizinhos do povo de Israel e contemporâneos deles. O povo de Israel, saindo de Egito, atravessou todo o deserto, foi para Canaã e tinha vizinhos que tinham outros deuses, criaram outros deuses, deuses de pedra, deuses de madeira,
dos materiais que ele tinha. Exemplo desses deuses: Baal, Moloque, Azerá, Astarote. E esse Deus ao que Isaías se refere, que vem desde a antiguidade, desde antes de qualquer coisa, é o mesmo Deus que nós estamos estudando hoje, que é o estudo que nós temos hoje. A Bíblia revela que Deus é um ser pessoal, é um só, manifesto ao homem de 3 formas distintas: o Pai, Filho e o Espírito Santo, aquilo que a gente chama de Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. À luz dessa triunidade divina, um relacionamento com Deus é perfeitamente possível. No entanto, essa verdade tem sido deturpada pelas religiões e filosofias que tratam Deus como um ser distante, inacessível e desconhecido. Nós vamos conhecer um pouco dessas correntes filosóficas. O panteísmo é uma dessas filosofias que falam sobre Deus, né? Ensina que no universo Deus é tudo e tudo é Deus. Que Deus não é parte do universo, Ele é o próprio universo. Eles são uma única e mesma coisa. Foi idealizado pelo filósofo holandês Spinoza, 1632-1677, século 17. Quase 2.000 anos, ou perto de 2.000 anos depois de Isaías. É uma religião que segue esse pensamento, é o hinduísmo, lá na Índia. E o panteísmo, ele tenta confundir o Criador com a criatura. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 25, diz o seguinte: substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Muitas vezes essa filosofia, o panteísmo, tenta dar nomes ao Criador. Fala que Deus para eles é a alma do mundo, o pensamento universal ou o princípio divino, referindo-se a Deus como uma ideia, como um pensamento e não como uma pessoa. Muitos cultos religiosos modernos acabam incorporando essa filosofia panteísta, tornando Deus um ser impessoal. Paulo escreve em 1 Timóteo 4,10: esperamos no Deus vivo. Vamos ler aqui 1 Timóteo 4,10. Ele diz o seguinte, vou abrir aqui na minha Bíblia. Ele diz o seguinte: pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O Deus vivo é o que diz o apóstolo Paulo. Outra filosofia que fala a respeito de Deus é o parecido com o panteísmo, panenteísmo. E ele diz o seguinte: é a doutrina criada pelo filósofo alemão Karl C.F. Krause. Por causa desse nome, esse panenteísmo também é conhecido por krausismo. Segundo Krause, todas as coisas que existem estão em Deus, mas ele transcende a todas elas. O que é transcende? Supera os limites, vai além, ultrapassa, é um ser superior. E Krause diz também que Deus, como o universo, está em evolução. Outra filosofia que tenta desconstruir Deus é o deísmo. Eles acham que as leis naturais são suficientes para reger tudo. E o que diz o deísmo? Admite que Deus existe,
mas rejeitam completamente a revelação de Deus à humanidade. Dizem que Deus abandonou sua criatura e não admite contato ou relacionamento com Deus. Surgiu no final do século XVII na Inglaterra, elaborado pelo Lord Herbert Shrewsbury. Na Bíblia nós vemos várias vezes Deus intervindo na história humana e intervindo na história de indivíduos de maneira particular. Deus é um ser pessoal e quer ter um relacionamento conosco. Deus fez e ainda faz milagres. E o maior milagre que Ele fez até hoje foi ter mandado o seu próprio Filho, Ele se tornando homem, para se revelar a nós. Milagre de Deus se revelando a nós. Outra filosofia que também quer falar sobre Deus diz o seguinte: o agnosticismo é uma outra filosofia que nega a personalidade de Deus. Ele diz o seguinte: é a crença que diz que a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. Foi formulada no século XIX pelo biólogo britânico Thomas Henry Huxley. O agnosticismo é uma forma mais intelectual que o ateísmo, porque ele não nega a existência de Deus, mas tem uma falta de vontade de tomar uma decisão a favor ou contra a existência de Deus. É uma posição que podemos dizer que está em cima do muro, mas na prática o agnosticismo vive como o ateísmo, como se Deus não existisse. Outra filosofia é o ateísmo. E o que fala o ateísmo? Nega categoricamente a existência de Deus. Acredita só naquilo que pode ser provado pela ciência. Tem crescido muito o ateísmo nos nossos dias. Europa, principalmente, está demais isso daqui. E nós, no que cremos? Nós cremos no teísmo. O que diz o teísmo? Afirma a existência de um único Deus, criador de todas as coisas, de caráter pessoal e transcendente, soberano no universo e em intercâmbio com a criatura humana. Nós cremos no teísmo, o Deus transcendente que se relaciona com sua criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ainda no capítulo 1 de Gênesis, se você estiver com sua Bíblia aí, dá uma olhada nos versos 21, 24 e 25. Eles dizem o seguinte: o 21. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram, segundo suas espécies, e toda ave com asas, segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. O verso 24. Disse Deus: produz a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E o verso 25. Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, e o gado, segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam,
segundo suas espécies. O que foi comum em todos esses versos aqui? Segundo suas espécies. Mas Deus, o homem, Deus não fez o homem conforme as suas espécies. Ele é feito conforme a espécie de Deus. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Daí tem a imago Dei. E o que é imago Dei? É Deus dentro de nós. A vocação para a qual fomos chamados. Refletir a imagem de Deus. Vocês vão ver um vídeo agora, que vocês devem ter visto já esse vídeo pela internet, foi muito propagado, ele não vai ser posto todo, mas eu achei muito interessante colocar esse vídeo que fala bem sobre essa imago Dei. À noite me fizeram um questionamento, falaram assim, aliás uma afirmação, falaram assim: eu não sei qual é a origem do Senhor, mas eu gosto muito da maneira que o Senhor trata os seus pacientes, sejam eles de origem rica ou de origem pobre. Foi um elogio, mas veja bem, vamos conversar sobre origem. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, diz assim que o Senhor lançou as sementes na terra para que a terra produzisse a vegetação. Você está ouvindo isso? A semente que o homem não sabe como se forma. Pergunte um botânico para você ver. Deus lançou na terra para que a terra produzisse a vegetação. E continuando a leitura, podemos fazer uma analogia sobre isso. Porque diz assim, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, façamos. Só existia Deus. Ali a Trindade já queria tratar conosco que pela natureza que somos constituídos, é necessário um Criador, um Salvador e um Conselheiro. Mais adiante diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. E no capítulo 2 de Gênesis diz assim, e Deus formou o homem, soprando o seu espírito em suas narinas, transformando-o em ser vivente. Olha que legal, Deus primeiro nos criou, para depois nos formar. E como foi que Ele nos criou? Soprando o seu espírito em nossa narina. Então Deus colocou para fora o que Ele tinha dentro. Essa é a nossa origem, criados dentro de Deus. Então nós podemos afirmar isso porque a nossa natureza humana um dia volta para o pó, mas o nosso espírito volta para Deus, porque a nossa origem, estamos carne, mas somos espíritos, estamos na terra, mas somos do céu. Vocês viram o que ele falou? Eu achei muito legal aquela parte que ele falou assim, que o homem, Deus fez, soprou a narina do homem, colocou dentro do homem o seu espírito. E aí ficou a imago Dei. Mas como funciona isso? Vamos ver o que diz João 4, 24. E em João 4, 24, está escrito, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que semelhança seria essa, já que Deus é espírito? É um reflexo do caráter moral e natural do Deus pessoal. Quando Deus soprou o seu espírito no homem que criou, Ele colocou para dentro desse homem o seu caráter moral e natural. E quando o homem pecou, esse reflexo da imagem de Deus foi afetado de maneira que a semelhança moral foi destruída, mas resquícios da semelhança natural se mantiveram, embora danificados. Foram questões ligadas à atitude, questões ligadas à ética, questões ligadas ao desejo,
ao conhecimento, ao afeto e à consciência. Baseados nisso, entendemos que essa semelhança reflete o Deus pessoal, ou seja, um Deus que pensa, que sente e que age. O que Deus pensa? Uma das características de um ser pessoal é a capacidade de pensar. E nós vamos ver textos bíblicos que nos mostram essa capacidade de pensar de Deus. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre isso? O conhecimento de Deus é perfeito. Lá em Isaías capítulo 40, verso 28, Salmo 147, 5. Conhecimento, pensamento de Deus. Isaías fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E agora o Salmo 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A sabedoria de Deus, outra forma, porque Deus pensa, a sabedoria de Deus. Está em Jó, capítulo 12, verso 13, 1 Samuel 2, 3. Jó diz o seguinte: com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. E ainda 1 Samuel: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. A onisciência de Deus. Vamos lá ver Salmo 139, de 1 a 6 e 1 Reis 8, 39. Primeiro Salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. O Deus que é onisciente. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. A onisciência de Deus é inescapável. Deus nunca é surpreendido por nossos erros e pecados, pois nada foge ao seu conhecimento. Ele nos conhece, Ele conhece os nossos pensamentos antes deles serem formados. Ele conhece os desejos do nosso coração. Nada do que nós fazemos surpreende Deus, porque Ele nos conhece. Porém, como fonte de toda sabedoria, através da sua palavra, nos oferece as condições para uma vida que lhe é agradável. Para ter um relacionamento positivo, conhecer a palavra dele vai nos ajudar, e quanto mais nós conhecermos sua palavra, mais o nosso relacionamento será positivo e será agradável. O que Deus sente? O homem se alegra, chora, se indigna, se sente satisfeito porque reflete o Deus pessoal que possui características emocionais. E Deus sente
também. Deus se alegra. Vamos ver em Isaías 62, 5. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará teu Deus. Deus se entristece. Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deus também se indigna. Isaías 59:15 diz: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Deus se ira. Números 11:1 diz o seguinte: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Deus ama. João 3,16, dá para falar de cor esse versículo, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus se enciuma. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Pois é. Além disso, para você pensar, sabendo que Deus sente, para você pensar. Em meu relacionamento com Deus, que tipo de sentimento provoco nele? Provoco alegria, provoco tristeza, provoco indignação, ele está satisfeito, está feliz, irado. Que tipo de sentimento o meu relacionamento com Deus provoca nele? Será que meu procedimento em família, no trabalho, na escola, com os amigos ou na igreja tem despertado alegria ou tristeza em Deus? Ao olhar a minha vida, Deus tem contentamento ou tem indignação? Além de pensar, sentir, Deus age. Deus não é um ser estático, indiferente. Não deixou a sua criação à própria sorte. Ele age, interfere, permite ou não aquilo que provém da sua vontade, que é justa e imutável. Deus agiu na criação. Foi a primeira ação dele. Antes era só ele, Pai, Espírito, Filho, Pai, Filho e Espírito. Quando ele começou a criação, foi a primeira ação dele. Está lá em Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus age na redenção, nos redimiu, nos perdoou o pecado por Jesus Cristo. Efésios 1:5. Nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Graças, glória a Deus por isso.
E Deus, além da criação, da redenção, tem a consumação. E o que é consumação? O fim, o final das coisas. Vamos lá ler o que fala primeiro Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É a consumação dos séculos. Devemos sempre reconhecer que a ação de Deus em nossa vida, através da sua providência espiritual, perdão, justificação, vida eterna. E reconhecer também a provisão e proteção de cada dia que Ele nos proporciona. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sejamos gratos por isso. Isso produzirá gratidão, adoração e serviço da nossa parte. Para concluir, vamos pensar o seguinte: o entendimento da personalidade de Deus nos leva ao aperfeiçoamento de nosso relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. Conhecendo o Deus que nós adoramos, através da Sua Palavra, quanto mais nos relacionarmos com Ele, esse nosso relacionamento vai se aperfeiçoamento através do nosso conhecimento dele e do relacionamento com Jesus Cristo. Esforcemos-nos, então, para que em nossas vidas busquemos sintonia com o pensamento, com a razão, com o sentimento, com a emoção e com a vontade, com a ação do nosso Deus. Que a paz do Senhor e a sabedoria dele continue nos instruindo em todos os nossos passos, escolhas e decisões. Muito obrigada pela atenção de vocês, mas antes de me despedir, eu gostaria que vocês observassem essa escultura aqui do lado. É uma escultura que me impressionou bastante, eu acho que vocês gostariam de ver também. Devem já conhecer por ter na internet isso daqui. Mas essa escultura chama-se Melancholy. E ela representa a representação do homem sem Deus. Eu nunca vi representação melhor. O homem olha para dentro de si mesmo e sente um grande vazio. Ninguém explica Deus, mas pode se explicar o vazio do ser humano que não tem Deus. Por isso essas lições que nós estamos estudando, com o título da revista Quão Grande És Tu, deve fazer um bem muito grande para nós, e sabendo do nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, que quer se relacionar com Deus e quer se relacionar positivamente com todos nós, para não sentirmos esse vazio que existe dentro do homem sem Deus. Muito obrigada a todos.